Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Nós falamos de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E esse episódio nós estamos falando de algo que é muito sublime na nossa vida, né? Nós vamos falar de arte. Então, quero convidar você a permanecer conosco, dar um like, se inscrever no nosso canal e também interagir com o nosso conteúdo, né? Fique muito à vontade para interagir com a gente. Como eu já falei, nós vamos falar de arte, porque arte é algo que dá sentido à nossa alma, né? Nossa alma gosta, nós gostamos, né, de coisas boas de se ver, coisas boas de se ouvir. E para a gente falar um pouquinho sobre essas questões, eu trago aqui, já veio outra vez, já conhece a casa, né, que é a Kátia Marim. Ela é fisioterapeuta, coreógrafa e também membro aqui do MBCV Sede. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom estar de volta. Isso aí, é bom falar sobre arte, né? Porque a gente aprende muito também, né? Mas vamos lá, eu queria primeiro que tu me falasse, assim, para o nosso público em geral, né? Nós temos públicos de todas as idades e tal. O que é arte? Isso é um assunto muito complexo. É difícil a gente fazer uma definição hoje, né? Isso é algo profundo demais. A gente faria, né? Até hoje as pessoas estão tentando definir o que é arte, né? Então, se a gente for entrar nessa discussão, ela é bastante complexa. Mas, para mim, a arte ela é uma forma de expressão, né? É uma forma de expressão onde a gente vai usar a nossa emoção, a nossa vivência, o nosso entendimento, associado a algum tipo de técnica, né? Então, eu penso em arte muito dessa forma. Confesso para ti que, mediante tudo que se tem e com pessoas que trabalham aprofundando isso, provavelmente ela é uma definição bem simplória. Mas eu entendo ela muito dessa forma. Mas eu acho que é legal ser uma definição simples, porque em geral, o que tu pensa quando tu fala em arte, o que tu pensa? Tu pensa em música, tu pensa em dança, pensa em teatro, né? E a arte, ela é muito mais ampliada do que isso, né, Kátia? Com certeza. Isso é uma coisa que a gente pode ver arte em tudo, se a gente for pensar, né? Sim. Mas, por exemplo, hoje a gente vê... Eu estava olhando um programa esses dias, né, no Netflix, sobre comida. E é incrível o que as pessoas fazem, né? Aqueles bolos. Não é só uma habilidade. A gente vê que existe algo a ser comunicado ali, né? Sim. Eles se expressam, eles colocam realmente a sua comunicação. Então, tanto questão de comida, quanto pintura, quanto escrita. Na verdade, é muito amplo. E por isso que eu falo, às vezes é difícil a gente entrar em algumas conversas, porque é vasto, é muito vasto, né? Então, assim, é um universo de coisas que a gente pode se aprofundar e cada dia a gente descobre alguma coisa nova a respeito, né? Que interessante isso, né? Mas é bom a gente fazer essa expansão de consciência com respeito a alguns conceitos, né? Até para a gente poder entender melhor. Mas a gente está aqui dentro do MBCV Sede num processo de transição, né? A pastora Kátia também é pastora do MBCV. E durante quantos anos, Catita, tu teve à frente de tudo isso aí? Então, eu tô aqui há 26. 26 anos. 26 anos. E cheguei, né, eu acho que já no primeiro ano que eu vim pra cá, a gente já começou a trabalhar juntas, né? Sim. Com o pessoal do Juad, eu auxiliando. Já dançava na época, sim, né? Era bailarina na época. E aqui eu lembro que estava começando, né? O pessoal do Juad estava introduzindo, né? Duas mãozinhas para lá, duas mãozinhas para cá. Isso. Essa era a nossa dança. Mas era muito legal, porque realmente, assim... Era um impulso, era algo espontâneo, era algo que eles estavam experimentando e vendo que queriam utilizar aquela linguagem, né? E eu cheguei bem nessa época. E a Kátia, para as pessoas que estão na nossa audiência, na época, isso há 26 anos atrás, a Kátia já tinha um nome na cidade, né? Já era um nome forte da dança. Nossa! Então, receber a Kátia e receber os conhecimentos que ela tinha revolucionou, né? Revolucionou tudo.
E foi muito especial, né? Então é muito tempo, é muita história, né? E a gente passou por muitas coisas. Eu aqui dentro da igreja passei por N locais, né? Então, Juad, eu brinco que foi por tudo, né? Eu acho. Juad, departamento infantil, escola de líderes, secretaria, livraria. É mesmo? Né? Então, assim, é uma escola muito grande. E não só coisas que vão fazer... Eu digo, tudo que eu aprendo aqui, ele me preparou muito lá para fora, né? O que eu acho de extrema importância. E tem coisas que só quem realmente está dentro de uma igreja, né, vai entender, vai aprender, enfim, é um mundo. Então, cheguei e acho que 2020, 96 foi quando eu me converti. E nesse período a gente ficou, né? Fui fazendo parte do Juad. Mas eu acho que em 2020 realmente foi quando as coisas começaram a se estruturar mais em relação à questão dança para mim, né? Aqui dentro. Então, eu fui percebendo no que Deus queria que eu movesse em relação à minha vocação. E isso foi uma coisa muito legal também, né? O pastor Nilci sempre entendeu e sempre fala muito isso. Ele diz, né? Converter uma bailarina, o que a gente faz agora, né? Porque, Eliane, hoje a gente está falando de uma situação que é até corriqueira, né? Hoje existe um caminho, mas para esse caminho existir, pessoas tiveram que abrir um caminho, né? E eu percebo muito que o MBCV, né, fez isso muito tempo em muitos aspectos. Ninguém estava lá fazendo quando via. MBCV estava, né? Fazendo e sendo condenado. Fazendo e sendo condenado. Mas eu entendo que realmente faz parte. Quem nasceu para abrir estrada tem que também conviver com a incompreensão daqueles que ainda não sabem o que isso significa. Depois vai todo mundo passando, né? Depois vai todo mundo aí, hoje é uma coisa super... E interessante que ignorando quem abriu. Isso aí. Agora falou um ponto interessante, né? Que é algo que a gente precisa olhar, né? A gente precisa entender que para hoje a gente ocupar determinados espaços, para hoje a gente poder fazer o que a gente está fazendo, alguém teve que brigar para que aquilo acontecesse. Sim. Teve que entender e ter a convicção de que aquilo era necessário. Então hoje, a situação hoje é muito diferente do que a gente vivia. Nossa, super confortável para quem chega, né? Né? Claro, sempre tem desafios, tem coisas, eu acredito que a gente tem que rever constantemente, mas hoje é muito diferente, né? Então, tanto que na época, assim, eu fui tomando muitas decisões, né? Até às vezes extremas, em relação ao que eu entendia que era a vontade de Deus para minha vida naquele momento. E, em função disso, né? E eu sempre digo assim, eu falo do meu testemunho, quando eu conto ele, eu sempre falo, eu digo assim, gente, em nenhum momento eu me arrependo de nada. Hoje, talvez, com o conhecimento que eu tenho hoje, com aquilo que eu aprendi no decorrer do caminho, talvez eu teria feito muitas coisas diferentes. Normal. Mas as coisas foram do jeito que tinham que ser, né? E eu lembro que depois que você realmente se firmou e entrou pro Juad, e depois você também teve a fase que saiu do Juad, claro, porque você precisava crescer, é óbvio, né? E surgiram muitos grupos de dança na igreja, né? Praticamente qualquer ministério hoje, naquela época, tinha um grupo de dança. E como é que isso foi se formatando até a gente chegar ao ponto hoje de ter outras conduções para a tua vida? Então, isso eu acho uma coisa linda, porque nós não podemos atingir todas as pessoas, né? Isso é uma coisa que precisa sempre ficar muito clara. E às vezes nem agradar. Existe campo para todo mundo, para tudo e para todos. E é muito interessante, porque existem perfis, né? Existem perfis, na dança a gente está falando, por exemplo, de diversos estilos, de diversos públicos.
Tem gente que vai trabalhar com criança, tem gente que vai trabalhar com adulto, tem gente que vai trabalhar, né, com mulheres, tem gente que vai trabalhar com gente que nunca experimentou nada de dança na vida, tem gente que vai trabalhar com quem já teve uma experiência e quer dar uma continuidade. Então, eu vejo que é vasto demais. Tudo que São a gente muitos pode formatos. Muitos formatos. E graças a Deus por isso, por a gente conseguir ir colocando aqui dentro do Ministério realmente pessoas que vão alcançar pessoas diferentes. Tem públicos que não é o meu público, né? Não são as pessoas com quem eu tenho o dom, eu tenho a linguagem, eu tenho a facilidade. Então, eu acho isso muito importante. E acho que sempre foi uma coisa também fomentada, porque algo que o pastor Delcy sempre fala, dentro de uma visão apostólica, existe uma multiforme, né, graça. Tem aqueles que gostam de balé, que gostam de estar ali no altar, e tem aqueles outros que já não curtem muito estar no altar, que é dança de rua, que, tipo as coisas que o Jorge faz que é na rua, então é muito diverso. E eu acredito, né? Sabe, Eliane, que até isso, né, porque também existe um conceito, né, pro altar vai subir o balé, uma dança mais tranquila. Eu já vi pessoas que dançam de rua, no altar e é lindo, mas exatamente é uma questão de propósito. Talvez tenham pessoas que se vejam ali em cima, outras vão se ver num trabalho de missões, né, indo, alcançando e sendo influência ali no meio. Então, eu acho que isso foi sendo construído, né, em todos esses anos no MBCV. Hoje a gente tem diversos grupos aqui dentro que atendem coisas completamente diferentes. E eu acho que a gente só ganha. Nós temos um grupo aí que é só de mamães, né? Só de mamães. Mamães e grávidas. Exato, e que nasceu, e aí foram pessoas que fizeram parte do estúdio muito tempo, perceberam que, gente, o meu estilo de vida, aquilo que eu vivo hoje, não consigo mais. Eu já não consigo mais usar camiseta, não posso, tô indo no ensaio. Exato, né? Tem ensaio, não posso ter ensaio. Não posso ter ensaio, então assim, eu acho que isso também, a gente também tem que ter a maturidade de entender, né? O que hoje cabe pro meu estilo de vida, pra minha formatação de vida. Eu me identifico com essa proposta, não me identifico. Então, graças a Deus por isso, né? Porque assim, todos aqueles que têm uma afinidade com isso podem se encontrar de alguma forma, né? Sim. E como é que o LART entra no meio de toda essa diversidade? Bom, então, uma coisa que eu acho que foi uma grande confusão e que é legal a gente esclarecer, é que o pessoal fica assim, tá, mas o que é o estúdio, onde é que tá o estúdio, né? O estúdio virou LART, mudou de nome, acabou, não existe. Então, hoje uma coisa que precisa ficar bem clara o estúdio do corpo existe? Existe. Num formato completamente diferente e realmente, assim, num momento onde se está buscando realmente uma nova forma, né, de atuação. O estúdio sempre esteve muito ligado, Eliane, à minha vocação, à minha identidade. Sim. Assim como qualquer grupo que vai se criar de arte aqui, tem muito a ver com um perfil de liderança, né? Então, a pessoa tá ali, ela fomenta um determinado perfil. E para quem não sabe também, acho que isso várias pessoas não vão saber, o Estúdio do Corpo, ele durante muito tempo foi minha clínica. Sim. Né? Ninguém sabe disso. Foi minha escola de dança, foi grupo de dança, foi grupo de arte, foi uma associação. Então são coisas às vezes que as pessoas nem sabem, né? Mas sempre teve muito ligado a essa questão da minha vocação, da aplicação da minha vocação. E de uns 5 anos para cá eu realmente comecei a ficar inquieta, né? São 26 anos, né, Eliane? 26, né? 26 vida. Dias. É uma vida. Né? São 26 anos. E eu comecei a ficar bastante inquieta, percebendo que Deus estava querendo, então, me mostrar outras formas de daqui a pouco atuar. A dança tem isso, né? A gente começa dançando e a gente tem um prazo. Não que eu não possa dançar com os meus 80 anos, né? Posso, estarei provavelmente, mas de outra forma. Sim. Né? É um outro formato.
E eu comecei a ficar bastante inquieta, né, com essa questão, comecei, né, a perceber, tentar ouvir o que Deus estava falando, né, conversando muito com as pessoas, percebendo, e no fim, eu acho que assim, foi outubro do ano passado, realmente aconteceu um evento que ficou assim, foi mais marcante, assim, foi bem específico, que ali eu percebi realmente, agora é hora de mudar, não dá mais para ir nesse formato, né? Então foi algo que me fez refletir bastante, fez eu perceber assim que realmente eu precisava tentar dar um jeito, e não é fácil, não é fácil, gente, porque quando a gente está acostumado a fazer uma coisa igual durante tanto tempo, a gente fica assim, meu Deus, quando vê, tu tá querendo voltar para aquele mesmo lugar. E, às vezes, a gente perde realmente a visão de outras possibilidades. Então, a partir dali, eu conversei com o pastor Neuci, tive algumas conversas com o pastor Neuci, falei para ele, eu digo, olha, pastor, realmente, para mim, eu percebo que Deus tá me movendo para um outro momento, de uma outra forma. Conversei muito com o Anderson, né, junto comigo nisso, apesar de discordar um pouco, né, daquilo que eu tava sentindo, ele disse, olha, eu vou te apoiar, aquilo que for a tua decisão. É o esposo dela, meu esposo, tá, gente? Não sabe. E nós resolvemos, então, conversar com o pessoal, né, que na época estava no estúdio. E nós tivemos uma conversa muito, muito franca, né? Então, tivemos uma conversa, e a partir dessa conversa, realmente nós percebemos assim, como vamos funcionar daqui para frente, né? Qual é a necessidade, como vocês percebem? Porque, ok, eu tô notando que eu preciso modificar, mas e vocês? Então, a gente chegou à conclusão de que realmente o ideal naquele momento seria, bom, vamos então seguir com uma proposta mais, não sei se a palavra seria tradicional, né? Mas mantendo espetáculos, mantendo, né, criações coreográficas, dançando nos cultos. E vamos seguir com um outro nome. Até porque, Eliane, é importante que eles tenham a identidade, né? Existe, quando a gente fala estúdio do corpo, existe uma expectativa. E às vezes isso é muito ruim. Porque, de fato, como tu falaste anteriormente, o líder, ele dá muito a sua personalidade. Ele dá muito a sua personalidade, né? Então, quando se faz uma transição, quando se entrega o bastão para uma outra situação, outra pessoa, se você não trocar, fizer muitas trocas, inclusive o nome, ela vai herdar o nome e vai ser exigido conforme tal. Exato. E era isso que nós não queríamos colocar sobre eles. Um jugo. Exato, porque eu acho que eles agora precisam construir, né? O que realmente, aonde você se vê, como você se vê. E é um processo também, né? Então, nós optamos por isso, né? De fazer essa separação. Hoje eu brigo, as pessoas falam assim, tá, mas quem faz parte do estúdio? Eu digo, gente, eu e o Anderson. Mas a gente tá assim, a gente tá realmente hoje num momento assim de oração, buscando de Deus. A gente sempre teve, e isso pega demais no meu coração, e isso aí o Joad foi uma escola, né, para mim. Nós temos muito claro qual é a nossa missão. Né? Para mim, a minha missão é reconciliar artistas com Cristo. Né? Que missão! Porque que missão! Agora, só me esclarece se é verdade que o artista é muito temperamental. Concordo. Na verdade, eu acho que existem vários fatores aí. Mas sim, eu acho que artistas são pessoas extremamente sensíveis, que captam, às vezes, coisas que passa despercebido para muitos. Acho que sim, a gente tem uma questão de ego ali que precisa ser trabalhada. Que tu tá muito exposto, né? Seja no corpo, seja na voz, seja da maneira que você se desenvolve a tua habilidade. Exato. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que carregam essa sensibilidade, ela pode funcionar tanto
pro bem, né, quanto pro mal. Eu acho que tudo vai depender de como isso vai ser trabalhado. Mas é incrível. Para mim, claro, vim desse meio, né? E a gente vê o potencial das pessoas, a gente vê o potencial da arte. A arte, Eliane, querendo ou não, hoje é influência. Sim. Né? Uma agenda tem acontecido e a arte é um instrumento pelo qual essa agenda está se impondo, né? Então a gente vê o que mudou, como mudaram as músicas, a forma das pessoas se apresentar, o que as pessoas têm considerado uma questão estética hoje. Então, assim, a gente percebe que isso hoje é uma grande influência. Sim. E pode ser uma grande arma para o bem ou para o mal. O que a gente vê, por exemplo, todas essas novas propostas ideológicas, ou seja lá qual for o nome que você quiser dar, filosófica, elas vêm a partir da arte. Todas essas pessoas que querem essa imposição, elas vêm a partir da arte, né? Então isso é sério, é muito sério. E isso, hoje em dia, tá me pegando demais. Demais. Tu te sente... não, a palavra não é culpada, mas assim, responsável por buscar esse público? Me sinto, muito. E acho que a pandemia fez muito isso. Porque, na verdade, também, né? Para quem não sabe, a gente estava voltando a falar do Anderson, né? O Anderson, ele é formado em artes visuais, né? Hoje, na pandemia, ele fez uma formação de arte-terapia. Então, assim, é uma pessoa que entende profundamente do assunto. E ele trouxe e acrescentou, para mim, realmente uma visão muito profunda, né? E a gente volta e meia tá discutindo sobre, né? Sobre a questão de influência, sobre a questão de, né? E durante a pandemia, exatamente aconteceram isso. Ele acabou fazendo a formação de arte-terapia. A gente foi começando a perceber também a arte de uma outra forma. Até daqui a pouco, depois eu volto para esse assunto, porque senão a gente vai fugir. Mas me fez refletir muito. Parece uma coisa muito boba, o que eu vou falar. Ela parece muito óbvia. Mas enquanto eu tô aqui sentada contigo, eu deixo de estar em muitos lugares, né? Isso é óbvio, mas a gente não se dá conta que, às vezes, em relação ao chamado de Deus na nossa vida, a gente vai precisar fazer algumas escolhas, né? Enquanto eu tô num determinado lugar, outro vai ficar descoberto. Se isso realmente é a vontade de Deus, não há problema nenhum, né? Mas eu acho que o desafio é exatamente saber aonde é para mim estar. Qual é o teu lugar? Qual é o meu lugar, né? Deus, aonde eu vou ser mais útil? Aonde eu vou gerar maior influência? Quem precisa dessa influência? Né? E aí isso vai além... vai além de um chamado, vai além de uma habilidade, vai além de um dom. Isso eu penso parte para um propósito maior. É o propósito maior, que normalmente quando a gente vai cumprir o propósito maior, as pessoas em geral não compreendem. E sim. Porque elas querem que você esteja em determinado lugar. E é muito desafiador, porque assim, nos últimos tempos, e eu estava falando, essa questão de transição é uma coisa que a gente precisa trabalhar um pouco mais, né? Porque a impressão às vezes que se tem é que como tu começou, é como tu tem que terminar, né? Tipo assim, e se tu fizer alguma modificação, meu Deus, acho que a pessoa desviou, a pessoa, né? Eu sempre falo, digo, gente, a gente não é árvore. A árvore tá lá, né? A gente se movimenta, então a gente precisa também ter essa sensibilidade. E sim, para mim esses últimos tempos têm sido um pouco difícil, porque as pessoas são apegadas. Sim. São apegadas, são saudosistas, né? Mas, meu Deus, eu tive uma época tão boa assim. E foi ótimo, gente. Foi lindo, foi maravilhoso. Só que não dá para brigar com Deus. As pessoas podem falar o que elas quiserem, podem dizer... É interessante, porque se a gente deixa, as pessoas facilmente tomam o nosso chamado e a nossa vocação na mão, né? Sim. Tipo, não, eu quero que seja assim, eu quero que funcione assim.
Mas quem vai prestar conta disso tudo no final sou eu, né? Então, claro, a gente não faz nada sozinho, Eliane. Nada sozinho. Eu não cumpro um chamado sozinha, né? Mas a gente precisa começar a entender quais são essas modificações, né? E hoje, realmente, eu tenho entendido, assim, para onde Deus está me chamando, quem são as pessoas que eu realmente preciso estar, influenciar. Graças a Deus, nenhum trabalho aqui dentro fica descoberto, né? Tem pessoas que, né, passaram já pelo estúdio, hoje estão vivenciando uma nova fase, estão fazendo um trabalho lindo. E isso é obra de Deus, claro, né? Mas realmente eu tenho entendido, assim, aonde Deus me quer, né? Que, na verdade, é só eu sempre falo, as pessoas brigam um pouco comigo com isso. Eu falo assim, a gente usa muitas vezes o termo ministério de dança. Mas a gente usa isso de uma forma didática, né? Mas, na verdade, não existe um ministério de dança. A dança, ela é um instrumento para um fim maior. A dança é um meio, né? Hoje, para mim, a dança é um meio. A fisioterapia é um meio. Tudo que eu exerço é um meio. Para qual fim? Reconciliar as pessoas com Cristo, né? Se eu, hoje, ficasse paraplégica, né? Meu chamado ia acabar? Não ia acabar. Porque, né? Meu chamado não é a dança. Meu chamado é reconciliar pessoas. E eu vou usar aquilo que eu tiver de instrumento para fazer com que isso aconteça. Então, eu tenho percebido muito isso, sabe? É desafiador, de novo, né? Hoje eu percebo, assim, a gente de novo abrindo uma estrada, sabe? Voltamos lá. Pegou de novo a enxada e o picão. E, gente, aparentemente seria muito confortável. Vamos ficar ali, construir, já tá construída, isso aí, né? Mas não adianta, não é o meu perfil, né? Então, hoje, que nem eu te falei, a gente tá aí vendo a arte de uma nova forma. Hoje eu tô conseguindo juntar também duas coisas que para mim são incríveis, que é arte e saúde. Então, essa questão da arte-terapia, a gente já tem aplicado algumas coisas com um resultado incrível. Então, assim, tem coisas hoje que talvez você vai me perguntar, eu nem vou saber te responder, né? Sim. Eu digo, a gente vai dando um passo de cada vez, à medida que Deus vai mostrando o que é para ser feito, como é para ser feito, e assim a gente vai fazendo. Ah, que show! Eu tava falando aqui sobre essa questão de transição e eu tava lembrando, acreditem se quiser, eu fui atleta, né? Fui atleta há muito tempo, representava inclusive a minha escola em algumas modalidades, e uma das modalidades era revezamento 4x4. E o revezamento 4x4 ele funciona assim, ó. Tu vai, o treinador ele sempre tem que escolher quem são as pessoas mais hábeis para aquele momento, e o meu treinador ele sempre examinava para ele escolher essas 4 pessoas, porque são 4 pessoas ao redor, né, do campo. Ele sempre escolhia a partir dos adversários. Nunca, eu corro mais, então eu vou ficar ser a primeira para poder avançar, ou vou ser a última para poder dar um resultado, né? Não, pode ser que se eu corresse mais, eu seria a do meio, porque a do meio do lado de lá, ela é muito forte, então eu preciso avançar ela, né? Então, essa questão de transição é algo muito especial, Kátia, e é muito especial você conseguiu, né, no decorrer desses 26 anos que tu está dentro do trabalho com a igreja, levantar lideranças, levantar outros que trabalham no revezamento e poder chegar e, então, esse aqui agora é contigo, agora tu põe o teu melhor aqui, tua habilidade aqui vai ser descoberta, né, e saber que é um trabalho de equipe. Sim. Né, tu é uma pessoa, mas tu organizou pessoas, tu cuidou de pessoas, tu formou pessoas, porque a gente que está aqui enxerga, né? Eu como espectadora, muitas vezes eu vi pessoas que começaram no altar ali dançar que não sabiam nada. Nós temos alguns casos de meninos aí,
Os meninos do norte, né? Não sabia nada, ele só fazia assim, ó, né? De repente o rapaz se empoderou de uma maneira, né? E começou a dançar, enfim, hoje ele já tá também numa outra carreira dele. Mas eu acho muito bacana quando você pode lapidar a pessoa, né? E você pode sair no sentido assim, né? De olhar de fora aquilo, o fruto do teu trabalho. Sim. Né? E ver as pessoas frutificando, crescendo e amadurecendo, então, maravilhoso. E é bem legal até, Eliane, falar também hoje, né, a gente tá falando disso, porque durante muito tempo a gente teve a escola aqui dentro, né, e desde o ano passado já a gente não tá com a escola, mas a Amanda Oliveira, né, meio que assumiu essa parte, e é muito legal, porque ela começou com a gente, ela era baby. Sim, me lembro. Isso é assustador, Eliane. Isso é assustador. Né? Então, é muito legal, né? Então, hoje a gente também, né, aqui no Ministério tem a Amanda, e as pessoas às vezes me perguntam, eu queria fazer aula de dança. Bom, hoje, né, é com ela, quem quer a escola de dança realmente ali, quem quer daqui a pouco ingressar em algum dos ministérios, tem várias pessoas aqui pelo qual a gente pode direcionar. Mas é muito lindo, né? Então, ver que desde pequenininho e hoje tá se tornando realmente a profissão dela. Então, é muito legal. Eu tiro assim por mim, né? Também tem aí uma história aqui. O que a gente chega à conclusão, assim, ó? Que por mais que a gente tenha vivido perrengues e lutas e guerras e batalhas, perseguição, porque a gente estava ali capinando, né? Abrindo a estrada, tu olha para trás, mas valeu a pena. Com certeza. Valeu a pena, as pessoas estão aí, as pessoas foram salvas, famílias foram conquistadas através do ministério, quantas viagens internacionais e nacionais vocês fizeram, né? Então isso é o legado que fica aí na história e ninguém pode apagar. Com certeza, com certeza. E agora a gente tá aí, e isso também às vezes as pessoas não entendem, né? Parece que a gente tá, tipo, largando a mão. Não, gente, né? A gente tá aqui. A gente está aqui, todos aqueles que quiserem, né, o nosso auxílio, a nossa opinião, né, nós estamos aí trabalhando juntos. Então, hoje, né, o pessoal do LART está lá, a gente está acompanhando, né, mas acredita que eles agora têm uma história também para fazer. Construir, né, claro. Construir, com certeza. Muito legal. Muito obrigada por ter vindo e esclarecido, né? Só deixa o endereço ou de Instagram, ou como você quiser, para que as pessoas que querem fazer aula e para as pessoas que querem ingressar num Ministério de Dança, num dos formatos do Ministério de Dança, cada ministério tem seu líder. Mas vamos para a aula, né? Que o pessoal então, muito. A aula é a Amanda Oliveira, então ela tá dando aula para crianças. Vem aqui no MBCV 7. Aqui no MBCV 7, tá? Que daí o pessoal, até da secretaria, eu já passei para eles o telefone dela, então se alguém quiser alguma informação, eles passam direto para ela. Depois eu vejo, eu não sei de cor o Instagram dela, mas a gente pode depois botar aqui também, aqui abaixo. Então se alguém tem interesse, eu acho que ela tá fazendo infantil, né? Ela tá trabalhando, eu acho, de 2 até uns 12 anos, se eu não me engano, né? Mas de qualquer maneira você pode ligar para a igreja 3582-3620 e ali você vai receber todas as informações que você precisa. Obrigada, Catita, pela tua participação. Um beijo no coração. Obrigada por ter vindo. Tchau, gente.